esse meu problema de operação vem desde fevereiro, que eu tô afastado, foi um acidente de trabalho. E agora, no dia 4/12, tá com 17 dias, sexta-feira, uma sexta-feira, eu consegui fazer essa cirurgia. Foi uma reparação de tendão de ombro, estou aqui em recuperação ainda. E foi tudo normal na internação, internei às 7 horas da manhã. A operação, eu acho que começou por volta de umas 11h30, 10h30, 11 horas dali da manhã, demorou um pouco para começar também. Durante a operação, o médico falou que eu acordei, aí eles tiveram que me sedar novamente, falou que aplicou outra anestesia. E a operação, que era para acontecer em 2 horas, ela foi em torno de 3h30. Terminou a operação, eles me deixaram num quarto de recuperação, e no outro ambiente estava a minha esposa, a minha mãe e minha irmã me aguardando no outro quarto, para mim vir para essa recuperação. Nesse outro quarto, quando eu estava lá, a enfermeira foi lá e falou assim para minha esposa, ele tá bem, já terminou a cirurgia, só que ele tá meio que delirando. Tá falando tomate, alface, repolho. E aí ela até meio falou, então ele tá bem, ele deve estar pensando em comida, ele tá bem. Aí eu falei assim, se vocês quiserem, eu trago ele pra cá, né, pro outro quarto. E aí ela, pode trazer. Então aí eu fui pro quarto que elas estavam, as três, minha mãe, minha esposa e minha irmã. Nesse momento, que a hora que eu cheguei, eu estava mesmo delirando, né, começando a falar, e aí eu comecei a falar, horta, uma horta, tal, e aí elas, né, tá, minha mãe falou, acorda ele e tal, e isso aí foi tudo que elas me relataram, tá? Uhum. E aí eu comecei a falar coisas com pessoas já falecidas. Aí eu lembro que, aí depois, quando eu acordei por volta de umas 4, 5 horas da tarde. Aí no outro dia eu saí do hospital, no sábado. E aí aqui em casa minha esposa falou assim, tá tudo bem? Tá tudo bem com você e tal? Aconteceu alguma coisa lá? Você lembra alguma coisa? Aí eu falei assim pra minha esposa, eu falei com a Maria. Aí minha esposa falou assim, Maria? Com quem mais você lembra? Eu falei com a Maria, com o meu avô, a minha avó. Aí eu comecei flashes assim, de lembrança. E aí comecei a lembrar. Eu falei assim, eu lembro que eu tava indo num lugar assim, num corredor, uma pessoa toda de branco pegou na minha mão e a gente foi andando. Eu cheguei no local que era uma grande horta. Uma grande horta, assim, um passo assim, como se fosse um passo, começa plano assim, ia subindo assim essa grande horta, como se fosse uma montanha assim, o céu muito azul, e do outro lado era a horta, e do outro lado era um jardim muito florido, umas rosas muito amarela, nunca vi essa cor de amarela assim, bem viva mesmo. Mas quando eu cheguei que eu parei assim nessa horta, várias pessoas, todas de branco, trabalhando ali, colhendo os alfaces, tomates, eu vi eles tirando assim da terra, e todos trabalhando. Alguns tinham um pano branco na cabeça, outros não tinham. Aí eu parei assim, fiquei olhando aquilo, eu falei assim, nossa, que horta, né? Nunca vi isso. Aí, do nada, assim, meu avô apareceu. Meu avô, que é o pai da minha mãe, chama José Flauzino. Aí eu falei, vô, né? Você aqui? Aí ele falou assim pra mim, eu tô aqui. E você vai ficar aqui trabalhando comigo nessa horta. Aí eu disse que eu briguei, elas relatam pra mim que eu falei bravo com meu avô, falei, não, eu não vou ficar aqui. O senhor, a horta é sua, o senhor que cuida dela, né? Aí ele falou assim, então tá bom. E continuou trabalhando ali. Aí de lado assim, já vi meu sogro,
o pai da minha esposa, o Levi. Aí falei pro Levi assim, ô Levi, você também tá aqui? Aí o Levi só me cumprimentou, balançou a cabeça assim, mas nitidamente vi ele, camisa branca, bermudinha, cabelo branco. Aí ele balançou a cabeça assim, aí já veio a minha avó divina, que é mãe do meu pai. Aí essa avó divina a gente conversou bastante, ela lembrou fatos assim da minha infância, coisas que aconteceu comigo e com ela, quando eu era criança, eu fui brincar na... Ela falou assim, você lembra quando você era criança, você foi brincar na beira do poço, a avó bateu com você com a faca na cabeça? Eu falei, eu lembro, vó. Ela falou, mas a avó não bateu por maldade, a avó estava te corrigindo, a avó estava te protegendo, né? Porque você não cair no poço. Eu falei, não, vó, eu lembro disso. Ela falou algumas coisas de uma casa que eu morei aqui quando eu era criança, aqui na Araçatuba, na rua Guapeí. Alguns fatos assim que aconteceram comigo, com a minha mãe, quando eu era criança. Minha mãe tinha umas alucinações assim também. Tinha hora que a minha mãe não me enxergava no berço. Aí ela falou assim, ó, nesse fato aí de um dia que sua mãe não estava te enxergando lá no berço, na realidade, você já esteve aqui. Ela falou, você já veio aqui quando você era criança. Mas aí você voltou lá para sua mãe. Eu falei, é, vó? Aí ela falou assim, ó, mas não se preocupa não, tudo vai dar certo, tá? Fica tranquilo. Aí eu vi meu primo, coisa assim, veio, me abraçou, o Luiz, um primo meu que morreu afogado, já faz mais de 20 anos, veio, me abraçou, né? Abraçou bastante, assim, a gente ficou só abraçado, ele só me olhava. Aí peguei, olhei para ele, e eles iam aparecendo e iam ficando. Eles não iam embora. Ia formando uma meia-lua, assim, sabe? Um meio círculo, assim. Tudo de frente comigo. Aí apareceu o Marcos. O Marcos é um amigo meu que morreu aqui em Araçatuba também, já faz 7 anos. Morreu soterrado. Aí eu falei, nossa, Marcos, você tá aqui também, cara. E barbudo, diferente. Você tá diferente. Aí eu chorei bastante com ele, a gente se abraçou. Aí eu falava para ele assim, nossa, Marcos, você não devia ter ido embora, né? Você morreu tão... Você devia ter ficado lá com a gente e tal. Aí apareceu a Maria. A Maria é sogra da minha irmã. A Maria, pelo que elas me relatam, parece que ela perguntou para mim do seu Jorge, que é o marido dela, do filho Mazinho, do outro filho Jorge, porque elas relatam para mim que eu respondia. Falava assim, o Jorge tá bem, o seu Jorge faz tempo que eu não vejo, o Mazinho tá lá no Japão, tá trabalhando, tá bem. Aí eu briguei com a Maria também. A Maria, eu falei assim para ela, Maria, é o seguinte, isso eu lembro que eu falei. Falei, Maria, você para de atormentar a Larissa. A Larissa é uma sobrinha minha aqui. Essa Larissa fala que essa Maria aparece para ela de vez em quando, que é a avó dela, né? Fala que de vez em quando ela vê assim a avó, tal. Aí disse que eu falei para Maria assim, Maria, não vai mais lá atormentar a Larissa, deixa ela em paz. E ela só balançou a cabeça assim e ficou num cantinho assim. Aí apareceu a Ney. A Ney é uma pessoa que eu considero muito aqui, como se fosse uma tia mesmo, uma parente bem próxima nossa. Né? Não é nada de sangue, mas a gente considera, a gente teve muito carinho. E a Ney faleceu mês passado aqui em Araçatuba de Covid. E interessante que ela veio, eu falei, nossa, Ney. Aí disse também que eu abracei, assim, chorei bastante. Aí ela pegou, a Ney, ela falou assim para mim, Fernando, você vai lá, dá um abraço no Eliezer, o Eliezer é o esposo. Dá um abraço no Eliezer e fala para ele cuidar muito bem do pai dele, que ele tá bem velhinho, né? E eu não sei não, ela falou assim, né? Ele tá bem velhinho e eu não sei não, né? Depois disso tudo, na hora que eu tava falando com a Ney, entrou um rapaz no meio.
um rapaz assim no meio do circo parou e olhou assim para mim. Eu lembro dele como nitidamente, um rapaz moreno, cabelo crespo, olho castanho cor de mel. Aí a pessoa que estava segurando minha mão falou assim: você lembra quem é ele? Aí eu falei: não sei quem é essa pessoa não. Aí a pessoa falou assim: esse aí é o Arnaldo. Aí eu falei: Arnaldo? Não conheço Arnaldo. Aí ele só olhou assim para mim assim, como quis dar uma risadinha e saiu, né? Uhum. Aí apareceu a minha avó, a avó Nair, que é avó da minha esposa, né? Mas eu falo vó, que é né, mesma família, é vó. Aí também, parece que com a avó Nair, eu conversei bastante, que eu respondi assim: não, o seu Chico é meu avô hoje, que tá aqui vivo, tem 95 anos. Falei: tá dando muito trabalho, tá bem, mas tá dando muito trabalho, né? Aí nisso, essa pessoa que segurava minha mão falou assim: e aquela senhora ali, você sabe quem é? Aí eu olhei assim, falei: não sei quem é. A pessoa falou assim pra mim: é a Filomena. Aí eu falei: Filomena? Tá. Aí cumprimentei, ela também, uma senhorinha, branca, cabelo tudo branco, com um coque assim na cabeça, a saia longa, blusa branca. Ficou sentadinha ali no canto, só me cumprimentou. Aí eles, todos assim em pé, aí a pessoa que estava segurando minha mão falou assim: a cirurgia tá tudo bem, você não vai sentir dor nenhuma, tá? Aí eles todos colocaram a mão assim sobre mim e falaram assim: a cirurgia tá tudo bem, você não vai sentir dor nenhuma nessa recuperação, após a cirurgia, vai ficar tudo bem. Eu escutava me chamar, eu escutava falar meu nome: Fernando, Fernando, e eu falava para a pessoa, falava: estão me chamando. Aí a pessoa segurando minha mão fala: não, ainda você não vai, calma. Aí eles fizeram tudo isso, né? Conversaram isso tudo comigo, falaram da cirurgia, aí começaram a vir, cada um me dar um abraço de despedida. Tchau, tchau, abraço de despedida. E aí a pessoa que estava segurando minha mão falou assim: agora você vai ali naquela porta, você vai abrir aquela porta, apareceu uma porta assim. Você vai abrir essa porta e você vai sair. Aí disse que eu fui andando assim, aí eu olhei eles. Aí conforme eu andava, eles iam se distanciando, né? E aí eu abri a porta, aí eu olhei para trás, eles estavam todos assim, me olhando. Aí eu abri a porta, saí, fechei a porta, e aí Mas nisso tudo, o que mexeu muito com a minha mãe, com a minha esposa e né, com a minha irmã, porque eu me movimentava muito na cama, mesmo com o soro, tudo. A minha irmã segurava a minha mão, porque eu fazia o gesto de abrir a porta, assim, e fechei a porta. Aí minha irmã falou assim: olha, quando eu estava segurando sua mão, você estava tão leve, que não parecia que eu não estava te segurando. Mas a hora que você fechou a porta e parece que voltou, aí seu peso caiu tudinho assim sobre meu corpo e aí você apagou mesmo. Você só veio acordar agora à tarde. E aí voltando, né, o que elas me relatam foi o fato dessa Filomena. Que as outras pessoas, todas elas conheciam também. Mas essa Filomena, a minha esposa chegou e foi falar para a minha sogra. Falou: nossa, aconteceu isso, isso, isso. E ele falou o nome dessa Filomena. Aí minha sogra falou para minha esposa: você não sabe quem é essa Filomena? Ela falou: não, a Filomena é sua bisavó. Aí ela falou: nossa, e eu nunca tive contato, você entendeu? Com essa Filomena. Aí elas me perguntam: como que é essa Filomena? Ela falou: uma senhora assim, mediana, ela tá encurvadinha assim, de idade, cabelo todo branco, com um coque assim no meio. Aí eles pegaram uma foto. Do jeito que eu falei, a mulher tá na foto. E minha mãe também falou assim: como que é seu avô? Ela falou: meu avô é um senhor alto, olho verde, cabelo preto assim, pra trás assim. Ele tem uma pinta assim
no meio aqui do queixo aqui e tal. Aí minha mãe pegou a foto, falou, é esse aqui? Eu falei, é esse cara aí mesmo. Era ele mesmo. Era ele mesmo que eu falei. Falei, é esse aí mesmo que eu falei, não tenho que tirar. Foi essas pessoas mesmo. Eu sei que tudo isso parece que foi rápido, mas foi 1h20. 1h20. 1h20 aí que eu fiquei nessa conversação com todo esse pessoal. E aí depois eu apaguei, né? E aí fui só acordar à tarde. Ah, lembrei. Outra coisa que eu lembrei esses dias. Eu lembrava que eles tinham falado assim para mim, ó, você vai viver mais 50 anos. Eles fizeram uma conta lá, eu lembro que eles começaram a fazer uma conta, olha, ele tem 48 e tal. Aí eu lembro que falou assim, 110. Aí o outro falou, não, 110 não. Aí o outro falou assim, 50. Aí disse, todos eles olharam assim. Aí o segurar o meu mão falou assim, ó, mais 50 anos. Aí ele falou assim para mim, só que assim, você vai voltar para você se amar mais. Você se cuidar melhor, porque você se cuidando e se amando, você se amando, as pessoas vão te amar mais. Então você vai voltar para isso, para você se cuidar e se amar melhor.